Olá, Pai do Senhor Jesus. Me chamo Silvana, missionária Silvana, passando por aqui para trazer o devocional de hoje, falando um pouco sobre Débora. E a passagem se encontra lá em Juízes 4 e também Juízes 5. Juízes 4 e o versículo 4, que fala: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava em Israel naquele tempo. Ela se assentava debaixo das palmeiras de Débora em Ramá e Betel nas montanhas de Efraim. E os israelitas iam a ela para que ela decidisse as suas questões. Então nós vemos aqui, que Débora era uma mulher na qual se colocou à disposição de Deus, se levantou como Débora ali em Israel para liderar o povo naquela época, para conduzir o povo e para julgar as causas do povo naquele tempo. E essa mulher, o esposo dela era Lapidote. Deus poderia ter levantado seu marido naquele tempo, mas Deus preferiu levantar Débora. E nos dias de hoje, Deus também ele continua levantando mulheres como líderes para conduzir o povo aos caminhos do Senhor, com a sabedoria, com aquilo que o Senhor coloca sobre cada liderança. Porque Deus, quando levanta, Deus, quando chama mulheres, Ele não levanta e não chama mulheres já prontas, mulheres já preparadas, mulheres já capacitadas, não. Ele levanta e depois ele vai preparando e vai capacitando para aquilo que o Senhor deseja fazer através da vida daquela mulher que foi levantada como líder para conduzir o povo de Deus. E aqui vai nos dizer o perfil de Débora, uma líder corajosa e profetiza. A fé em Deus inspira decisões justas e libertadoras. Essa mulher, ela era uma mulher de fé e ela inspirava as pessoas, era uma mulher justa, E ela surge aqui em Juízes 4 e Juízes 5 também. Débora, ela era uma juíza em Israel e era uma mulher profetisa em um tempo de opressão cananeia. Então, o povo naquele tempo vivia em opressão. Era um povo oprimido daquele tempo. E ela convoca Baraque para lutar contra Císara e conduzir o povo à vitória. E lá em Juízes 5 vai falar sobre o cântico de Débora. Ela celebra a sua liderança e ali também mostra a coragem feminina. Ela foi uma mulher corajosa. Ela liderou com coragem. Ela liderou com confiança no Senhor. Louvado seja Deus. Culturalmente, a sua posição era rara naquela época, naquela sociedade patriarcal. E naquela época, Deus levantava eram homens como juízes, homens como reis, homens, daquela época. Deus levantava eram homens, não mulheres, mas Deus começa, a levantar também mulheres, e assim como Débora. E aqui vai nos dizer, que nos reforça, mas reforça que Deus pode levantar mulheres, Então, Deus começou a levantar Débora. E hoje também Ele continua levantando mulheres, homens e mulheres de Deus, para estar na brecha, Para liderar em qualquer esfera, ou seja, para liderar um povo
em qualquer momento. E teologicamente, Débora é um exemplo de discernimento, uma mulher que tinha discernimento espiritual, era uma mulher de coragem, era uma mulher que obedecia, né? E ali uma mulher que estava conduzindo o povo à libertação. E aqui tem algumas características desta mulher. Era uma líder espiritual e política também da época, era uma mulher que era profeta, era uma mulher que tinha discernimento da vontade de Deus, era uma mulher que era corajosa diante de inimigos poderosos, era uma mulher inspiradora para todo o povo de Israel. E o que podemos aprender com a história de Débora? Mulheres podem liderar com autoridade e fé. O discernimento espiritual fortalece decisões justas. Deus usa pessoas disponíveis, não importa o gênero, ou seja, Deus usa tanto homens quanto mulheres. A coragem em obedecer a Deus gera libertação para muitos. Então, para muitos serem libertados através da minha vida e da sua vida, Deus requer de mim e de você coragem e obediência. Eu e você temos sido mulheres corajosas, eu e você temos sido mulheres obedientes àquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus levanta homens e mulheres para liderar com autoridade e também com fé, porque liderar exige fé, liderar exige discernimento espiritual. Então, liderar exige muitas coisas, mas exige a principal ferramenta, que é a fé. Porque é a fé que vai agradar a Deus, é a confiança que vai agradar o Senhor. Então, em nome de Jesus, que eu e você sejamos mulheres de fé, mulheres de coragem, que sejamos mulheres exemplos, em nome de Jesus. E aqui vai nos dizer que Deus levanta mulheres para liderar. Débora foi juíza e profetisa em Israel, conduziu o povo em um tempo de crise. E a sua liderança mostrou que a autoridade espiritual não depende de gênero, mas da escolha e capacitação de Deus. Então, Deus escolhe a mim e Deus também escolheu você. Quando Ele nos escolhe, Ele nos capacita. Amém? Então, ao lado de Baraque, ou seja, Deus levantou Débora e Ele também levantou Baraque. Ele levantou uma mulher e levantou um homem naquele tempo. E ambos juntos venceram. Então, louvado seja o nome santo do Senhor. E ao lado de Baraque, ela inspirou coragem e direcionou os filhos de Israel à vitória contra os inimigos. E ali a sua presença no cenário nacional destacou o valor da sabedoria e da fé feminina. O exemplo de Débora lembra que Deus pode levantar líderes de formas inesperadas. A sua história ensina que a obediência e a confiança no Senhor são mais importantes que padrões humanos. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Débora, profetisa, juíza, que foi levantada como líder em um tempo em que Israel vivia oprimido. E com sabedoria e coragem, ela convocou o povo à batalha. Fortaleceu os que estavam inseguros. Então, sua liderança mostrou que Deus não está preso a padrões humanos, mas chama quem Ele quer para cumprir a sua vontade. Débora lembra que a voz feminina tem autoridade quando se alinha à palavra do Senhor.
Liderar para ela foi um ato de coragem e fé. Aplicação prática. Quando duvidar de sua capacidade de liderar, lembre-se de Débora. Assuma com coragem as responsabilidades que Deus coloca em suas mãos, confiando que Ele é quem fortalece. Então, que você possa meditar em Juízes 4 e Juízes 5, sobre o relato dessa mulher que Deus levantou ali em Israel, naquele tempo, onde na época apenas homens eram levantados. Mas Deus muda o cenário, Deus muda as pessoas, Deus muda os líderes, os juízes daquela época, né? E ali Deus levanta Débora e também levanta Baraque para fortalecer o povo, para conduzir o povo, né? Um povo que estava sendo oprimido, um povo que estava sendo inseguro, né? Então, que Deus abençoe em nome de Jesus e que esta palavra possa tocar o teu coração, trazendo sobre você segurança, confiança, coragem, fé, fidelidade a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.